Olá, vamos começar a sala de hoje. Nós vamos fazer a sequência de estudos Rundoque Virtual sobre o livro do Cheon Song-yeon, essa nova edição do Cheon Song-yeon, livro 2, Verdadeiros Pais. Indo já para a próxima tela, ainda continuando o capítulo 4, Verdadeiros Pais, Verdadeiros Filhos, iniciando neste Rundoque Online a sessão número 4 com o título O Caminho de um Filho Verdadeiro. O primeiro item é uma introdução dessa sessão, vamos à leitura? Item 1. A história de 6.000 anos da providência de restauração é a história para restaurar os pais e então restaurar os filhos. No curso da restauração, os pais e os filhos têm a mesma responsabilidade. Os verdadeiros pais devem trilhar o caminho da cruz através de 7 estágios. O indivíduo, a família, a tribo, o povo, a nação, o mundo e o cosmos. Vocês, como filhos deles, também devem trilhar o caminho da cruz através destes 7 estágios. Pode haver uma diferença no período de tempo ou uma diferença entre quem trilha à frente e quem segue atrás, mas a substância das condições de indenização é a mesma. Iniciando agora um item dentro dessa sessão com o título O Curso para Restaurar Filhos Verdadeiros. Item 2. Que tipo de pessoas será escolhido como verdadeiros pais, verdadeiros filhos e verdadeiros esposos e esposas quando entramos na época da fortuna celeste? Elas serão pessoas que entendem as emoções humanas, entendem o coração de Deus e experimentam o sofrimento universal que está profundo no coração de Deus. Elas terão sentido o amor de Deus de tal forma que poderão chamar Deus de seu Pai. Através dos 6.000 anos de história, os seres humanos não puderam resolver a questão de seu relacionamento vertical com Deus, nem puderam resolver as questões em seus relacionamentos horizontais uns com os outros. As pessoas têm buscado resolver estas questões através da religião. Nos últimos dias, devemos superar todos esses picos e vales enquanto os encontramos. Item 3. Para se colocarem diante dos verdadeiros pais como verdadeiros filhos, os filhos devem seguir através de um curso de restauração nos níveis do indivíduo, família, tribo, povo e nação. Através da conclusão de ambos os cursos de pais e de filhos de restauração em todos os níveis, o modelo vitorioso e unido de pais e filhos é estabelecido. Somente depois disto podemos finalmente concluir a restauração em nível nacional e criar um novo início na direção mundial. Item 4. Deve haver uma família que carrega a cruz. Somente quando essa família emerge, todas as famílias dos 30 milhões de coreanos serão restauradas. Portanto, todos os membros da família da tribo da unificação devem suportar dificuldades em nome do povo coreano. Vocês devem se tornar os pilares da sociedade coreana. Cada um de vocês tem um curso individual de indenização, mas eu devo trilhar um curso de indenização em nível familiar. Além disso, enquanto eu carrego uma cruz em nível tribal, vocês devem carregar cruzes em nível familiar. Estou caminhando um passo à frente de vocês. Item 5. Uma vez que minha família tenha cumprido sua responsabilidade como Abel no nível familiar, vocês também precisarão cumprir sua responsabilidade como Abel no nível familiar. Desta forma, devemos expandir isto, com o reino do céu como nosso objetivo. Entretanto, a base onde Deus pode repousar ainda não está preparada. Haverá sempre lutas, e Satanás pode ir e vir para todas as direções. Assim, quando podemos acabar com isso? Esta é a tarefa difícil à nossa frente. Vocês devem oferecer sua devoção definitiva para resolver isso. Item 6. Quando a família Abel é vitoriosa e restaura uma família na posição Caim, essa família na posição Caim deverá se colocar na posição Abel, diante de muitas outras famílias. Então, aquelas que foram vitoriosas na primeira posição Abel podem repousar. As pessoas na posição Caim, que herdam a posição de Abel no lado de Deus, assumirão o lugar delas. Estas pessoas, em retorno, devem ganhar aquelas pessoas na posição de Caim, no mundo de Satanás. As pessoas que herdam a posição de Abel
e então vencem sobre Caim, ganham vitória como Abel. Então, elas podem repousar, passando sua posição para novos representantes. É assim como a restauração através de indenização procede. Item 7. A partir de agora, enquanto as famílias abençoadas estão seguindo através de um curso para restaurar o povo coreano, os verdadeiros pais devem estar seguindo através de um curso para restaurar o mundo. Em outras palavras, eles devem estar um passo à frente. A menos que vocês, famílias abençoadas, alcancem vitória no nível nacional, os verdadeiros pais não podem trilhar o curso de restauração em âmbito mundial. Este é o motivo pelo qual vocês devem herdar a responsabilidade de restaurar o povo coreano para que os verdadeiros pais possam trilhar o curso em âmbito mundial, até sua morte, ou até que a profunda tristeza desse povo seja removida. Vocês devem carregar a responsabilidade para restaurá-los. Iniciando agora um próximo item dentro dessa sessão com o título Devemos proteger a família dos verdadeiros pais. Item 8. Como indivíduos, vocês precisam se proteger de Satanás. Na linha de frente entre Deus e Satanás, vocês que estão colocados no lado de Deus devem se proteger, estabelecendo um fundamento vitorioso que Satanás não possa atacá-los. Suas famílias precisam de um fundamento de vitória no mundo de Satanás. E sobre este fundamento, vocês precisam proteger a família do Senhor. Da mesma forma, proteger os indivíduos na tribo de Jesus requer muitas pessoas diversas para constituir uma realidade de proteção. Essas pessoas precisam se colocar em um fundamento de vitória no mundo de Satanás e então criar uma realidade de proteção para a tribo no lado de Jesus. Item 9. A família de Caim existe para a família de Abel. A tribo de Caim existe para a tribo de Abel. O povo de Caim existe para o povo de Abel e a nação de Caim existe para a nação de Abel. É somente quando esses conceitos estão firmemente estabelecidos que uma realidade de proteção emerge pela primeira vez. Com a atitude que vocês assumirão responsabilidade pelas situações difíceis, vocês podem alcançar a realidade de repouso, em outras palavras, o reino do céu. Item 10. Atualmente, tanto a ala da esquerda como a ala da direita estão à beira do colapso. Quem tratará as coisas até este ponto? Deus e os verdadeiros pais farão isto. Vocês, famílias que se tornaram unidos com os verdadeiros pais, herdaram o caminho dos verdadeiros pais. Assim, vocês devem ser ousados e fortes onde quer que estejam no mundo. Então, tal como Deus e este universo me protegem, eles protegerão suas famílias. E ganhar o coração de uma nação não será problema. Vocês devem se colocar na linha de frente comigo. Vocês não devem recuar. Vocês devem avançar diretamente na direção do amor verdadeiro. Item 11. Onde quer que vocês vão, vocês devem se identificar orgulhosamente como membro da Igreja de Unificação. Pertencemos aos verdadeiros pais. Somos filhos e filhas dos verdadeiros pais. Por favor, não briguem. Brigar é aceitar Satanás. Vocês devem seguir proclamando: somos os filhos número 1 de Deus. Então Satanás não será capaz de acusá-los. Vocês devem ostentar essa convicção firmemente dentro de vocês. Item 12. Jesus veio à Terra encarnando a dignidade do céu. Céu e terra estiveram separados, e se Jesus tivesse juntado céu e terra, ele poderia ter formado uma realidade nacional de vitória pela primeira vez no mundo de Satanás, no mundo espiritual e no mundo físico. Se ele tivesse sucesso ao estabelecer essa realidade, esta teria sido uma realidade onde Satanás não poderia reinar. Se ele tivesse dado uma nação para Deus que não pudesse ser invadida por Satanás, Deus poderia ter repousado no centro com sua tribo ou entre o seu povo. A menos que uma nação lute e vença, Deus não pode repousar como chefe de uma tribo. A menos que uma tribo lute e vença, Deus não pode repousar como chefe de uma família.
Por esta razão, a menos que Deus tenha uma realidade nacional de vitória, ele não pode ter uma realidade de repouso do povo, e a menos que ele tenha uma realidade de vitória em nível de povo, ele não pode ter uma realidade tribal de repouso. Da mesma forma, se Deus não obtém vitória na tribo, então a realidade familiar de repouso não pode surgir, e sem o nível familiar de vitória, a realidade individual de repouso não pode ser alcançada. Vamos agora iniciar a leitura da seção 5 com o título Aprendendo e Herdando o Coração dos Verdadeiros Pais. Item 1. Quando vamos para a escola, precisamos passar por exames. Podemos avançar somente depois de passar por eles. É a mesma coisa com o Reino Celeste. A menos que vocês herdem a realidade de coração dos verdadeiros pais, vocês não podem ir para lá. Item 2. Os verdadeiros pais herdaram a vontade de Deus e vocês herdaram a vontade dos verdadeiros pais. Vocês nunca devem perder o conceito de tradição. O que é essa tradição? Sendo que nascemos na linhagem do inimigo Satanás, primeiro devemos cortar a linhagem deste inimigo e devemos ser restaurados para a linhagem de Deus e dos verdadeiros pais. Para realizar isto, devemos nos tornar unidos em coração com Deus. Baseados nessa unidade de coração, precisamos nos conectar com a linhagem do céu, nos tornando os galhos e folhas da árvore cuja raiz é Deus, e nos tornarmos as encarnações do amor de Deus. Devemos estabelecer um padrão absoluto na terra pelo qual subjugarmos Satanás. Somente então a obra de Deus de restauração se moverá adiante. Deus nunca desiste de sua obra de restauração. Mesmo se vocês forem incapazes de cumprirem essa missão, Deus não desistirá desta terra. Iniciando agora um tópico dentro desta seção 5 com o título Alcançando unidade através do coração. Item 3. Em cada época, desde a família de Adão até o momento atual, conhecido como os últimos dias, Deus queria vir até nossos antepassados e transmitir a eles o coração de suas grandes obras. O ideal da segunda vinda, que é o desejo de todo o céu e terra e toda a humanidade, é que alguém encarnando o coração de Deus apareça e tenha sucesso ao conectar todas as pessoas ao coração de Deus. Este é o conceito dos verdadeiros pais. Portanto, você não pode receber a bênção ou a herança do céu, a menos que se coloque com os verdadeiros pais como seu centro e herde completamente seu coração e vontade. Você deve atendê-los como seus próprios pais e compartilhar com sua liberação, como também seus sentimentos, sejam alegria ou tristeza imensa. Item 4. Eu devo herdar o coração conectado com todas as vitórias providenciais desde o tempo de Adão até o tempo de Jesus. Esta é a substância da história pela qual eu tenho batalhado até este dia. O ideal da segunda vinda, que é a vontade para estabelecer os verdadeiros pais, é conectar a história desde Adão até os últimos dias, e então manifestá-la no céu e na terra. Se vocês não podem sentir o ideal dos verdadeiros pais ou captar sua vontade, vocês não podem receber a bênção de Deus. Cada um de nós, até o dia atual, tem sido um traidor diante da história e um pecador imperdoável. Portanto, vocês devem dissolver a lamentação e amarga tristeza de Deus e preparar um ambiente no qual possam atender os verdadeiros pais. Então Deus forjará um laço entre vocês e os pais substanciais, suas encarnações. Os verdadeiros pais herdam a obra de Deus, e vocês herdam a obra dos verdadeiros pais. Vocês devem conhecer o triste conteúdo do coração dos verdadeiros pais e da história providencial. Vocês podem avançar para a posição de receber a bênção somente quando alcançam unidade com os verdadeiros pais. Item 5. A partir de um ponto de vista histórico, a menos que vocês se tornem representantes dos verdadeiros pais diante de Adão, Noé, Abraão, Moisés e Jesus, e diante de todo céu e terra, vocês não podem se colocar na posição para receber a bênção de Deus. Um homem é uma segunda existência do pai, e uma mulher é uma segunda existência da mãe.
Esta expressão, segunda existência, significa uma pessoa cujo coração está encharcado com as lágrimas, tristezas e complexidades da história. Portanto, vocês devem indenizar as lágrimas, tristezas e situações complexas da história. Vocês não estão na posição para dizer, eu sou essa e aquela pessoa, por que você não me abençoa? Vocês devem se enxertar ao coração dos verdadeiros pais, às suas pessoas e suas palavras, seja no passado, no presente ou no futuro. Não faça menos do que seus irmãos mais velhos têm feito ao representar os verdadeiros pais. Se seus irmãos mais velhos não podem cumprir sua responsabilidade, vocês devem jurar cumprir a responsabilidade deles em acréscimo às suas próprias. Se vocês fazem esse compromisso, vocês certamente podem receber as mesmas bênçãos que eles recebem. Vocês devem estar determinados que permanecerão dignos até o fim, embora fossem indignos no passado. Focar em seu propósito individual não é permissível. Vocês não podem receber a bênção a menos que representem os verdadeiros pais. Item 6. Somente quando vocês têm o coração correto, vocês podem se tornar bravos guerreiros do céu. Sem esse coração, isto não pode ser alcançado. Sem esse coração, vocês não podem ter o caráter correto. Se vocês não têm bom caráter baseado no coração, vocês não podem encontrar a verdade baseada no coração. E sem isso, vocês não podem encontrar o ideal. Qual é esse ideal? É os verdadeiros pais. A Igreja de Unificação é o lugar onde vocês podem servir e atender os verdadeiros pais, as figuras centrais a quem a história esteve procurando e a quem esta época exige. Eles são um novo ponto de início do futuro e, atendendo-os, vocês herdarão a partir deles a posição de verdadeiros pais também. Deste modo, vocês se tornarão o fruto da história e o centro da história. Vocês serão a origem, os antepassados do futuro. Isto somente pode acontecer quando vocês estabelecem um relacionamento com os verdadeiros pais e unem seu coração com o deles. Se vocês têm oferecido orações com esse coração, vocês não se sentirão envergonhados. Item 7. Onde o coração de Deus se conecta com o coração dos verdadeiros pais? Como o coração vertical pode se conectar horizontalmente? A realidade horizontal de coração começa quando Deus e um ser humano se tornam unidos e alcançam perfeição. Qual é o padrão de perfeição? No curso de crescimento até a idade de 17 ou 18 anos, vocês ascendem a partir do fundo da base de 4 posições para a linha horizontal média. Então, na realidade do coração, vocês são obrigados a expandir seus relacionamentos para o mundo horizontal, necessariamente centrando nos verdadeiros pais. Se o coração vertical e o coração horizontal não estão harmonizados, o eixo do coração não é estabelecido. A realidade do coração de Deus baseado no padrão vertical é absoluto. No princípio divino, chamamos isto de realidade do domínio direto de Deus. Satanás não pode invadir esta realidade absoluta. O domínio direto se expande a partir da realidade de coração. Item 8. A questão é como vocês podem experimentar profundamente o coração dos verdadeiros pais e o amor de Deus, e como vocês podem entrar no estado do coração deles. Para isso, vocês devem se tornar como Adão e Eva antes de terem caído, livres da acusação de Satanás. Então, como vocês podem ser liberados do mundo de Satanás? Vocês devem vencer na batalha com Satanás. Quão intensamente vocês terão que trabalhar e quanto vocês terão que sofrer para alcançar isso? Jacó e Moisés foram enganados 10 vezes. Jesus Cristo também foi enganado. Foi a mesma coisa comigo. Vocês devem superar isso também. Então vocês virão a conhecer o coração de Deus e conhecerão o coração dos verdadeiros pais. Sem essas experiências, vocês nunca conhecerão seus corações. Se vocês carecem dessas experiências, Satanás nunca deixará vocês sozinhos. A menos que vocês triunfem sobre Satanás, vocês nunca serão capazes de conhecer o coração dos verdadeiros pais e o coração de Deus. Item 9.
Vocês devem conhecer a tristeza de Deus. Vocês também devem saber que quanto mais triste Deus se torna, mais Ele anseia abençoar vocês. Vocês que estão no caminho da restauração devem atender primeiro os verdadeiros pais e então utilizar essa conexão para lidar com assuntos no mundo espiritual. O coração de Deus é legar céu e terra para vocês, legar o universo para vocês e legar toda a humanidade para vocês. Portanto, vocês devem cumprir sua missão como verdadeiros filhos e filhas, que agem em nome de Deus e dos verdadeiros pais. Ao fazer isso, vocês prepararão um fundamento glorioso para se tornarem verdadeiros filhos que podem ser reconhecidos por Deus e podem ser chamados de seus sujeitos leais. Item 10. Ao entender o coração dos verdadeiros pais, a questão importante é como sentir que vocês estão unidos com eles. Vocês não alcançarão esse ponto até que tenham derrotado Satanás. Do contrário, isto não pode acontecer. Esse é o motivo pelo qual eu estabeleci uma central de energia espiritual e torres de transmissão. Eu as edifiquei a partir do nível individual até os níveis da família, tribo, povo, nação, mundo, cosmos e até mesmo Deus. O que falta é as linhas de força do coração para serem penduradas sobre as torres. Não é Deus ou eu que iremos pendurá-las. É você que deve fazer isso. Seguindo para o próximo item dentro dessa sessão com o título Herdando o Coração dos Verdadeiros Pais. Item 11. Se os verdadeiros pais não aparecem, também não podem aparecer verdadeiros filhos. Enquanto não existiu nenhuma pessoa verdadeira na Terra, os verdadeiros pais não puderam aparecer. Assim, a Igreja de Unificação está dizendo: vamos reconhecer que precisamos de verdadeiros pais e vamos atendê-los. Estamos dizendo que devemos ser filhos e filhas dos verdadeiros pais. Quando nos tornamos seus filhos e filhas, podemos herdar o que eles têm. O direito de herança dos verdadeiros pais inclui céu e terra, e até mesmo Deus. Também devemos herdar até mesmo Deus. Se não há nenhum dono de céu e terra, o céu e a terra não teriam nenhum valor. Devemos ser as pessoas que podem elevar completamente o valor de céu e terra e atribuir valor para eles pela eternidade. Também precisamos encontrar aquele que pode reconhecer isso oficialmente. Esse ser é Deus. Assim, devemos obter o direito de herança dos verdadeiros pais. Item 12. Os verdadeiros pais são a esperança de Deus e a esperança da humanidade. Eles têm sido ansiosamente aguardados por céu e terra. Eles vieram para a terra para resolver nossa amarga história e herdar a grande obra do coração de Deus. Vocês devem herdar o coração dos verdadeiros pais. A fim de herdar o coração deles, vocês devem experimentar ao menos alguma parte da tristeza de Deus, como também a tristeza dos verdadeiros pais, mesmo se vocês não podem entender isso completamente. A fim de reivindicar uma terra renovada, vocês devem naturalmente entender a obra difícil que tem sido feita pelo céu. Sendo que vocês não podem entender isto plenamente, vocês devem ao menos captar algum aspecto do coração e do sofrimento dos verdadeiros pais que têm trabalhado duro na terra. Item 13. Se vocês querem receber o amor de Deus e possuí-lo como sua propriedade, vocês devem baseá-lo na vida de Deus. Do contrário, vocês não podem receber seu amor. Uma vez que vocês tenham a sua vida dentro de vocês, então podem sentir sua graça. Sem se tornarem pessoas que estão conectadas com a vida de Deus, vocês não podem transmitir o amor de Deus para os outros. Esse é o motivo pelo qual vocês precisam receber graça. Graça é revelada em visões ou sonhos. Vocês devem ser capazes de chorar em anseio pelos verdadeiros pais, que são as encarnações de Deus. Vocês devem desejar vê-los de novo e de novo. Vocês devem querer servi-los, até mesmo preparando uma humilde tigela de arroz ou um copo de água e oferecê-los para eles. Vocês devem ter esse desejo sincero por eles, que vocês não podem evitar derramar lágrimas de ansiedade. Se vocês têm esse coração, vocês se tornarão unidos com o meu coração. Vocês respirarão junto comigo.
Ao fazer isso, vocês virão a conhecer o padrão do meu caráter, como foi descrito o meu curso de vida passado e qual é seu fundamento. Além disso, vocês serão capazes de herdar estas coisas e torná-las como sua propriedade. Item 14. Mesmo se eu tenho que enfrentar a morte, eu devo cumprir a minha responsabilidade lidando com a totalidade de eventos e situações que ocorrem no fundamento da história. Este é o curso do meu destino. Assim, eu devo seguir adiante, não importa o que isto exija. Eu não posso voltar. Qual deveria ser sua atitude como pessoas que devem herdar esse espírito dos verdadeiros pais? Até agora vocês têm vivido como vocês queriam. Entretanto, a partir de agora, vocês devem tomar isto como seu destino de vida para herdarem meu fundamento e protegê-lo. Vocês todos têm a missão para guardar isto, mesmo ao risco de suas vidas. Item 15. A estrada que vocês estão viajando não termina ao receber a bênção. Depois que vocês recebem a bênção, se vocês são gratos ao céu, vocês receberão ainda mais bênçãos. Contudo, vocês não devem apenas ser gratos como um indivíduo. Ainda mais importante, vocês nunca devem esquecer que recebem a bênção em nome de sua tribo, seu povo e todas as pessoas do mundo. Ao mesmo tempo, vocês devem saber que com a bênção, vocês também herdaram a responsabilidade que os verdadeiros pais estão carregando na terra. Item 16. Vocês precisam herdar a realidade da vitória dos verdadeiros pais. Como indivíduos, vocês não devem ter nada do que se envergonhar diante do céu, terra e verdadeiros pais. Portanto, vocês devem viver com amor absoluto, obediência absoluta e fé absoluta. Vocês devem conduzir uma vida de devoção e sacrifício pelos verdadeiros pais, baseados em total unidade de coração, que torna vocês dispostos a oferecer tudo o que possuem. Com esse coração, vocês devem se esforçar para dar mais amor para eles e para os outros do que vocês recebem deles. Somente quando vocês vivem desta forma, os verdadeiros pais podem ser liberados. A realidade de liberação de Deus somente pode surgir quando a sociedade se torna um lugar onde as pessoas amam umas às outras mais do que os verdadeiros pais amam a humanidade. Vocês precisam se tornar filhos e filhas dos verdadeiros pais, a quem eles podem louvar, seus amados filhos e filhas, em quem eles podem se regozijar. Então, a alegre realidade de liberação pode surgir. Vocês não devem esquecer que estão defendendo o fluxo principal original de tradição, no qual vocês devem cumprir suas tarefas como patriotas, santos e filhos e filhas divinos de coração. Palavras dos verdadeiros pais. Adiu. Esse é o conteúdo que eu queria compartilhar neste Rondoquê Online. Agora vamos avançar para ver o conteúdo todo, para termos um vislumbre de como foi a leitura de hoje. Então aí já na próxima tela a gente vai visualizar a sessão 4 com o título O Caminho de um Filho Verdadeiro. Dentro dessa sessão nós fizemos a leitura dos subitens. O curso para restaurar filhos verdadeiros e o item Devemos proteger a família dos verdadeiros pais. Na sessão 5, com o título Aprendendo e Herdando o Coração dos Verdadeiros Pais, nós fizemos a leitura dos itens Alcançando Unidade através do Coração e Herdando o Coração dos Verdadeiros Pais. E com esses conteúdos nesta leitura de hoje, encerramos então por fim o capítulo 4 e aí na nossa próxima sala virtual, na nossa próxima leitura, nós vamos já iniciar então o capítulo 5, que tem o título Herdando a Vitória dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade. Um conteúdo muito bacana, um conteúdo muito profundo. Não perca essa leitura. Conto com sua presença na próxima sala. Fica feito já o nosso compromisso e nos vemos lá então. Muito obrigado. Tchau!